Olá, e sejam bem-vindos. Acomodem-se, fechem os olhos e preparem-se para a nossa viagem. Todos nós conhecemos aquela famosa frase do cinema: no espaço, ninguém pode ouvir o seu grito. Essa linha se tornou o símbolo do silêncio absoluto e arrepiante do vácuo espacial. E, do ponto de vista da física, isso é verdade. O som, como o conhecemos, são vibrações num meio, seja ar ou água. No vácuo, ele simplesmente não tem por onde se propagar. Mas e se eu lhe disser que essa não é a história toda? E se o universo estiver, na verdade, cheio de música, mas tocando em instrumentos invisíveis aos nossos olhos e emitindo sons que os nossos ouvidos não conseguem captar? O cosmos não está em silêncio. Ele sussurra, zune, canta e troveja. Nesta palestra para dormir, nós vamos aprender a escutar. Vamos viajar através das estrelas para ouvir a sinfonia secreta delas, escondida em ondas de rádio, raios X e até mesmo no próprio tecido do espaço-tempo. Prepare-se para descobrir por que o espaço, na verdade, sussurra sons que ninguém pode ouvir. Antes de mergulharmos no cosmos, vamos parar por um momento para entender por que não o ouvimos diretamente. Imagine um sino. Quando você o atinge, ele começa a vibrar. Essas vibrações fazem com que as moléculas de ar ao redor vibrem também, comprimindo e expandindo-se. Essa onda de compressões e rarefações viaja pelo ar e, ao chegar aos nossos ouvidos, faz vibrar o nosso tímpano. O cérebro interpreta essas vibrações como som. A palavra-chave aqui é ar. O som precisa de um meio para se propagar. Ele pode viajar através de gases, líquidos ou sólidos, mas o espaço é, na prática, um vácuo quase perfeito. Lá, entre estrelas e galáxias, as moléculas de matéria são tão raras que uma onda sonora simplesmente não consegue se propagar de uma para a outra. A distância entre elas pode ser de metros ou até mesmo quilômetros. É por isso que as batalhas espaciais nos filmes, cheias de explosões e estrondos, são apenas uma fantasia bonita. Na realidade, o que teríamos lá seria um silêncio total. Mas o universo encontrou outra forma de se comunicar. Em vez de ondas sonoras, ele usa ondas eletromagnéticas, luz, ondas de rádio, radiação infravermelha, raios X. Elas não precisam de um meio e podem viajar pelo vácuo por milhares de milhões de anos. E são exatamente estas ondas que transportam informações sobre os objetos mais distantes e misteriosos. Os cientistas aprenderam a interceptar estes sinais através de enormes radiotelescópios e a convertê-los em som. Este processo é chamado de sonificação. Nós não ouvimos o cosmos diretamente. Ouvimos a sua tradução para uma linguagem sonora que podemos entender. E essa tradução revela-nos um universo completamente novo, invisível, mas audível. Para começar, vamos dar início à nossa jornada com os sons cósmicos mais próximos, aqueles que nascem aqui mesmo, nas imediações do nosso próprio planeta. Imagine a Terra, envolta não apenas pela atmosfera, mas também por um campo protetor invisível, a magnetosfera. Esta gigantesca bolha magnética nos defende do fluxo destrutivo de partículas carregadas que emanam do Sol, o chamado vento solar. Quando esse vento colide com a magnetosfera, ele não apenas a contorna, ele a faz vibrar, cantar e estalar, como se fossem as cordas de uma harpa cósmica gigante. É claro que esses sons não são acústicos, mas sim eletromagnéticos. No entanto, satélites equipados com instrumentos especiais conseguem registrá-los. Os cientistas chamam esses fenômenos de ondas corais, ou de forma mais poética, de coro cósmico. Se convertermos essas gravações para o espectro audível, ouviremos algo parecido com o chilrear de um bando inteiro de pássaros extraterrestres, assobios e uivos misteriosos. Parece a trilha sonora de um velho filme de ficção científica, mas é a voz real da interação do nosso mundo com o cosmos. Estas ondas são tão poderosas que, por vezes,
despejam partículas dos cinturões de radiação da Terra na atmosfera, provocando as auroras polares. Portanto, da próxima vez que você vir no céu as fitas iridescentes de verde e roxo da aurora, saiba, você não apenas está vendo, mas, de certa forma, consegue imaginar o som desta majestosa dança cósmica. Este é o primeiro, e talvez, o som mais íntimo do cosmos para nós, a canção do nosso próprio planeta, que nos protege dos ventos severos do universo. É um lembrete constante de que vivemos dentro de um sistema dinâmico e vivo, repleto de processos invisíveis, mas totalmente reais. Vamos nos afastar um pouco mais, em direção aos gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter e Saturno. Estes planetas são verdadeiros geradores de sinais de rádio naturais. Seus poderosos campos magnéticos e atmosferas turbulentas criam uma cacofonia que é, de fato, extraterrestre. Um dos fenômenos mais famosos, registrado por sondas como a Voyager e a Cassini, são os chamados assoadores, ou whistlers. Eles nascem graças aos relâmpagos que, nas atmosferas de Júpiter e Saturno, podem ser milhares de vezes mais poderosos que os terrestres. Quando um relâmpago gigante como este brilha, ele gera um pulso de rádio de largo espectro de frequências. Este pulso, ao viajar pelas linhas do campo magnético do planeta, é disperso no plasma. As ondas de alta frequência viajam mais rápido do que as de baixa frequência, e por isso chegam mais cedo ao receptor da sonda espacial. O resultado é que, quando convertemos este sinal em áudio, ouvimos um assobio descendente característico, que lembra o som de uma bomba a cair num desenho animado, ou o de um disparo laser. Este fenômeno incrível permite aos cientistas estudar a densidade do plasma em torno dos planetas, simplesmente ouvindo estes ecos de tempestades gigantescas. Além dos whistlers, as sondas registram outros sons. Por exemplo, a radiação quilométrica de Saturno, ou RQS, é uma série de intensas explosões de rádio intimamente ligadas às auroras de Saturno. A sua sonificação soa como uma série de estalidos e cliques assustadores e pulsantes, dando a sensação de que estamos a escutar um misterioso mecanismo extraterrestre. Ao ouvir estas gravações, podemos fechar os olhos e imaginar as nuvens sem fim de Júpiter, onde tempestades seculares rugem, ou os anéis gelados de Saturno, cintilando sob a luz do sol distante. E tudo isso acompanhado pela sua própria e singular radiosinfonia. Agora, vamos além dos limites do nosso sistema solar e direcionar a nossa atenção para as estrelas. As estrelas podem parecer pontos de luz eternos e imutáveis no céu noturno, mas, na verdade, são gigantescas esferas fervilhantes de plasma, repletas de processos violentos, e esses processos também geram sons, ou melhor, vibrações que podem ser ouvidas. A ciência que estuda isso é chamada astrosismologia. Assim como os geólogos estudam o interior da Terra através das ondas sísmicas de terremotos, os astrônomos investigam a estrutura interna das estrelas por meio de suas oscilações. Essas oscilações fazem a superfície da estrela pulsar muito lentamente e de forma quase imperceptível, ora se expandindo, ora se contraindo. Essas mudanças de brilho são tão pequenas que são impossíveis de notar a olho nu, mas telescópios sensíveis, como o Kepler, conseguem registrá-las. Quando os cientistas analisam esses dados de vibração e os aceleram milhões de vezes para traduzi-los para a faixa audível, nasce um som surpreendente, um zumbido profundo e ressonante. Cada estrela canta à sua maneira. Estrelas mais jovens, grandes e quentes, têm um tom mais agudo, enquanto estrelas mais velhas, frias e gigantescas, como as gigantes vermelhas, produzem um som grave e encorpado. O nosso próprio Sol também vibra, emitindo um acorde complexo de milhões de oscilações diferentes, mas seu tom principal está muito baixo, muito além da capacidade auditiva humana. Ao escutar essas canções estelares,
Os astrônomos podem determinar a massa da estrela, sua idade, composição química e até mesmo o que está acontecendo em seu núcleo. É como realizar uma ultrassonografia em uma estrela, mesmo estando a trilhões de quilômetros de distância dela. Esse zumbido profundo e envolvente das estrelas não é apenas um belo efeito, é a verdadeira voz da sua vida interior oculta, uma sinfonia de reações termonucleares e fluxos convectivos, que chega até nós através do abismo do tempo e do espaço. No meio da miríade de vozes estelares, existem performers absolutamente únicos, que funcionam como uma espécie de bateristas cósmicos. Chamamos a eles de pulsares. Para entender o que são, imagine uma estrela muito mais massiva que o nosso Sol. No final da sua vida, ela explode numa supernova, e o seu núcleo, sob a ação da própria gravidade, colapsa numa densidade incrível. Uma porção de matéria do tamanho de uma cidade pesaria mais do que toda a humanidade. É assim que nasce uma estrela de neutrões. Durante este colapso, a estrela, tal como um patinador que encolhe os braços para girar mais rápido, começa a rodar a uma velocidade vertiginosa, às vezes completando centenas de rotações por segundo. Esta estrela de neutrões tem um campo magnético poderosíssimo que emite dois feixes estreitos de radiação rádio a partir dos seus polos. Ao girarem com a estrela, estes feixes varrem o céu, agindo como a luz de um farol cósmico. Se a Terra estiver no caminho de um desses feixes, os nossos radiotelescópios registram um impulso rigorosamente periódico. É precisamente este efeito que se chama pulsar. Quando a astrofísica Jocelyn Bell Burnell detetou um sinal como este pela primeira vez em 1967, a sua regularidade era tão surpreendente que foi apelidado, em tom de brincadeira, de LGM1, que significava Little Green Men 1, Pequenos Homens Verdes 1. Os cientistas chegaram a considerar seriamente a hipótese de o sinal ser de origem artificial, mas outros pulsares foram encontrados rapidamente, e ficou claro que se tratava de um fenômeno natural. Quando seus sinais são transformados em som, sonificação, os pulsares produzem uma batida nítida e rítmica, semelhante à de um metrônomo. Cada pulsar tem o seu próprio ritmo único, que desacelera muito lentamente com o tempo. Esta precisão incrível permite que os pulsares sejam usados como uma espécie de relógios cósmicos para testar a teoria da relatividade geral e procurar ondas gravitacionais. Ao escutar esta batida cósmica, não estamos apenas a ouvir um som, mas sim o tic-tac dos relógios mais precisos do universo, o legado de grandiosas catástrofes estelares. Para além das estrelas comuns e dos pulsares exóticos, o universo está repleto de objetos verdadeiramente grandiosos e aterradores, e talvez os mais misteriosos de todos sejam os buracos negros. Essas regiões do espaço, com uma gravidade tão colossal que nem a luz consegue escapar, foram por muito tempo vistas como sinônimo de vazio absoluto e silêncio total. Contudo, em 2003, astrônomos que trabalhavam com o Observatório Espacial de Raios-X Chandra fizeram uma descoberta espantosa que mudou a nossa percepção. Eles estavam observando um aglomerado de galáxias gigantesco na constelação de Perseu, a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância. No centro desse aglomerado reside um buraco negro supermassivo. Os astrônomos notaram que o gás quente que preenche o aglomerado exibia ondas concêntricas, como ondulações na água causadas por uma pedra atirada. Essas ondas eram, na verdade, ondas sonoras. A fonte delas é o próprio buraco negro, que emite periodicamente poderosos jatos, correntes de partículas que perturbam o gás circundante e criam essa gigantesca ondulação sonora. Os cientistas conseguiram calcular a frequência dessas oscilações. Descobriram que elas correspondem à nota si bemol, mais 57 oitavas, abaixo do dó central de um piano. O período de uma única oscilação dessa onda
é de quase 10 milhões de anos. É a nota mais baixa já detectada em todo o universo. Nosso ouvido humano, claro, não consegue captar vibrações de infrassom tão lentas. Mas para que pudéssemos ouvi-lo, os cientistas da NASA aumentaram a frequência do sinal em dezenas de oitavas. O resultado foi um zunido profundo, macabro e verdadeiramente de outro mundo. Não se trata apenas de uma interpretação artística. É o som real que está, neste exato momento, se propagando no gás do aglomerado de galáxias de Perseu. Estamos ouvindo o zumbido de um buraco negro supermassivo, a voz grave e estrondosa de um dos objetos mais poderosos da criação. Os buracos negros podem emitir som, não apenas por meio do gás que os circunda. Eles são capazes de gerar som de uma maneira totalmente diferente, muito mais fundamental, através das oscilações do próprio tecido do espaço-tempo. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, objetos massivos distorcem o espaço-tempo ao seu redor. E quando corpos extremamente massivos, como dois buracos negros ou estrelas de nêutrons, orbitam um ao outro e acabam se fundindo, eles criam ondulações no espaço-tempo que se propagam em todas as direções à velocidade da luz. São as chamadas ondas gravitacionais. Por muito tempo, elas foram apenas uma previsão teórica. Mas em 2015, o Observatório LIGO conseguiu, pela primeira vez na história, detectar diretamente uma dessas ondas, gerada pela fusão de dois buracos negros, ocorrida há mais de 1 bilhão de anos. Os detetores do LIGO são instrumentos incrivelmente sensíveis, capazes de medir uma variação de distância milhares de vezes menor que o diâmetro de um próton. Quando uma onda gravitacional atravessa a Terra, ela comprime e estica tudo em seu caminho, incluindo os braços do próprio detetor, por uma fração minúscula de segundo. O sinal de oscilação registrado pode ser convertido numa onda sonora. E o que ouvimos é um som curto, crescente em frequência, parecido com um chilreio ou um clique, que os cientistas chamam de chirp. Este som dura apenas uma fração de segundo, mas contém informação sobre uma grandiosa catástrofe cósmica. Ao ouvir este chirp, escutamos o acorde final da dança mortal de dois buracos negros. Conseguimos determinar as suas massas, a velocidade de rotação e quanta energia foi emitida sob a forma de ondas gravitacionais. Em frações de segundo, é libertada mais energia do que a emitida por todas as estrelas do universo juntas. Isto não é apenas som, é a vibração do próprio universo, que viajou até nós através do abismo do tempo. Já ouvimos planetas, estrelas e buracos negros, mas, e quanto ao maior de todos os fenômenos que podemos conceber, qual seria o som do nascimento do próprio universo? É claro que, no momento do Big Bang, não havia ar para propagar o som. No entanto, o universo em seus estágios iniciais não era um vácuo vazio. Nos primeiros milhares de anos após seu nascimento, ele estava preenchido por um plasma superquente e superdenso, uma espécie de sopa primordial, composta por prótons, elétrons e fótons. Este plasma era tão denso que a luz não conseguia viajar livremente, sendo constantemente dispersa pelas partículas. Dentro desta sopa, desenrolavam-se processos grandiosos. A matéria escura tentava colapsar a matéria, usando sua força gravitacional, enquanto a pressão dos fótons quentes resistia ativamente a essa compressão. Esse embate gerou gigantescas ondas de pressão que se propagaram por todo o jovem cosmos. Eram verdadeiras ondas sonoras, sendo que o meio de propagação era o plasma primordial. Essas ondas, conhecidas como oscilações acústicas bariônicas, eram incrivelmente poderosas e vastas, com comprimentos que atingiam centenas de milhares de anos-luz. Cerca de 380 mil anos após o Big Bang, o universo arrefeceu o suficiente para que prótons e elétrons se combinassem, formando átomos de hidrogênio. Neste exato momento, o universo se tornou transparente à luz. Os fótons, que até então estavam aprisionados no plasma,
finalmente se libertaram e viajaram em todas as direções. Essa primeira luz é o que observamos hoje como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou radiação relíquia. E no mapa dessa radiação, como se fosse um pergaminho cósmico, estão impressas as marcas dessas mesmas ondas sonoras. Analisando estas minúsculas flutuações de temperatura, os cientistas foram capazes de reconstruir o som do universo primordial. Se comprimirmos esses 380 mil anos em apenas alguns segundos e elevarmos a frequência, ouviremos um rugido crescente e ensurdecedor que se interrompe abruptamente no exato instante da libertação da luz. Esta é a voz da infância do cosmos, o rugido do seu nascimento, congelado para toda a eternidade. Vamos sair um pouco dessas escalas grandiosas e focar em algo mais próximo e talvez mais fácil de entender. Mas como ter certeza de que todos esses sons que discutimos não são apenas fantasia de cientistas ou ruído aleatório? É aí que a matemática e a modelagem computacional entram em jogo. O processo de sonificação não é uma aplicação arbitrária de som sobre os dados. É um método científico rigoroso que busca transmitir as características do sinal original com a maior precisão possível. Imagine que você tem um gráfico da variação de brilho de uma estrela ao longo do tempo. O brilho oscila, criando uma curva complexa. Para transformar isso em som, podemos mapear o eixo do tempo do gráfico para o eixo do tempo do arquivo de áudio e o eixo do brilho para o volume ou a altura do tom. Dessa forma, um pico de brilho corresponderá a um som alto ou agudo, e uma queda corresponderá a um som baixo ou grave. O resultado é uma trilha sonora que reproduz com exatidão todas as nuances dos dados originais. Isso permite que a audição humana, que é evolutivamente perfeitamente adaptada para reconhecer padrões e anomalias, analise dados científicos de uma forma completamente nova. Por exemplo, no fluxo de dados de um radiotelescópio, pode haver um sinal fraco e periódico, escondido, vindo de um novo pulsar. Visualmente, ele pode ser quase imperceptível em meio ao ruído no gráfico. Mas se esses dados forem sonificados, nossa audição pode captar instantaneamente esse ritmo repetitivo, tirando-o do caos. Foi exatamente assim, ouvindo, que muitas descobertas foram feitas. Os cientistas não usam a sonificação apenas para popularizar a ciência. Ela é uma poderosa ferramenta de análise. Eles podem ouvir os dados do vento solar para prever tempestades geomagnéticas, ou analisar o som das ondas gravitacionais para compreender as propriedades dos buracos negros. Portanto, quando você ouvir a voz do cosmos, saiba, por trás disso, existe não apenas poesia, mas ciência rigorosa, que transforma dados invisíveis em uma melodia significativa e informativa. Já falamos sobre as ondas de rádio que nos chegam de vários objetos cósmicos, mas afinal, de onde elas vêm? E como conseguimos captá-las? Vamos imaginar um rádio comum. Quando o sintonizamos numa estação específica, estamos capturando as ondas de rádio emitidas pelo transmissor dessa estação. O universo está repleto dessas estações de rádio naturais. Podem ser planetas em rotação, estrelas em explosão, núcleos ativos de galáxias e até mesmo nuvens de gás frio interestelar. Elas emitem ondas de rádio por diversas razões. Pelo movimento de partículas carregadas em campos magnéticos, pela radiação térmica ou por transições quânticas específicas nos átomos. Para conseguirmos captar esses sinais incrivelmente fracos, que viajaram milhares ou milhões de anos-luz para chegar até nós, precisamos de ouvidos gigantes, os radiotelescópios. Ao contrário dos telescópios ópticos, que coletam luz visível, os radiotelescópios são antenas parabólicas gigantescas, parecidas com as antenas de satélite, mas numa escala muito maior. As maiores podem atingir centenas de metros de diâmetro. A sua função é focar as ondas de rádio que chegam num único ponto,
onde se localiza um receptor extremamente sensível. Este receptor amplifica o sinal e o transforma em dados digitais que os computadores podem analisar. Por vezes, um único telescópio não é suficiente. Para obter uma imagem ou um som mais nítido, os astrônomos recorrem à tecnologia da interferometria. Eles combinam os sinais de vários radiotelescópios distantes. Juntos, eles funcionam como um único telescópio gigante do tamanho de um continente ou até mesmo do planeta inteiro, como aconteceu no projeto Event Horizon Telescope, telescópio do horizonte de eventos, que conseguiu obter a primeira imagem de um buraco negro. É graças a estas tecnologias que conseguimos sintonizar a frequência certa e ouvir o sussurro de um pulsar, o zumbido de uma galáxia ou o eco do Big Bang, separando-os do ruído cósmico geral. Depois de falarmos sobre as ferramentas, voltemos às fontes de som. Desta vez, vamos mergulhar nos lugares mais violentos e caóticos do universo, os remanescentes de supernovas. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível, ela entra em colapso e explode com uma força inacreditável. Essa explosão, que chamamos de supernova, pode, por um breve período, brilhar mais do que toda a galáxia onde ocorreu. A explosão espalha a matéria estelar no espaço circundante a dezenas de milhares de quilômetros por segundo. Essa concha de gás e poeira em expansão, iluminada por dentro e aquecida por ondas de choque, é o que chamamos de remanescente de supernova. Um dos exemplos mais famosos é a nebulosa do Caranguejo, que restou de uma explosão observada por astrônomos chineses no ano de 1054. No centro desta nebulosa, encontramos um pulsar que gira rapidamente, aquele mesmo baterista cósmico que mencionamos anteriormente. Mas a própria nebulosa também soa. Ela é uma poderosa fonte de emissões de rádio e raios X. Essa radiação nasce quando elétrons, acelerados pelo campo magnético do pulsar a velocidades próximas à da luz, se movem em espiral. Esse processo é conhecido como radiação síncrotron. Se apontarmos um radiotelescópio para a nebulosa do Caranguejo e fizermos a sonificação dos dados, não ouviremos um ritmo claro, como o do pulsar. Em vez disso, o que obteremos é um ruído de chiado potente e constante, parecido com o som de um rádio fora de sintonia. Esse ruído é a voz do caos, o som da energia inacreditável liberada durante a morte estelar. Ao escutar diferentes regiões da nebulosa em várias frequências, os cientistas conseguem mapear sua estrutura, determinar a temperatura e a densidade do gás, e entender como a onda de choque interage com o meio interestelar. Esse chiado não é apenas interferência. É um zumbido informacional que nos conta a história dos últimos momentos de uma estrela gigante e como seus restos enriquecem a galáxia com elementos pesados, dos quais, um dia, se formarão novas estrelas e planetas. Além dos gritos das estrelas moribundas e dos ritmos dos pulsares, o cosmos guarda um sussurro mais silencioso, mas igualmente crucial. Essa é a voz do gás frio interestelar, o berçário onde nascem novas estrelas. Pode parecer que o espaço entre as estrelas é um vácuo absoluto, mas a realidade é outra. Ele está preenchido por um gás extremamente rarefeito, principalmente hidrogênio, e por microscópicas partículas de poeira. Em certas regiões, esse gás se condensa, formando gigantescas nuvens moleculares. Essas nuvens são incrivelmente frias, com temperaturas apenas algumas dezenas de graus acima do zero absoluto. Nessas condições, os átomos de hidrogênio existem em seu estado fundamental, ou seja, não excitado. E é exatamente aqui que ocorre um dos fenômenos mais vitais para a radioastronomia. Um átomo de hidrogênio é composto por um próton e um elétron. Cada uma dessas partículas possui o seu próprio movimento de rotação, conhecido como spin. Os spins podem estar alinhados na mesma direção, paralelos, ou em direções opostas,
antiparalelos. O estado de spins paralelos possui uma energia ligeiramente maior. A cada poucos milhões de anos, o spin do elétron no átomo de hidrogênio inverte-se espontaneamente, mudando para o estado mais estável de spins antiparalelos. Ao fazer isso, uma minúscula porção de energia é liberada na forma de uma onda de rádio, com um comprimento de onda de 21 centímetros. Pode parecer algo insignificante. No entanto, as gigantescas nuvens interestelares contêm uma quantidade inimaginável de átomos de hidrogênio. Juntos, eles criam uma emissão de rádio fraca, mas perfeitamente detectável, nessa frequência fixa. Ao sintonizarmos um radiotelescópio para os 21 centímetros, conseguimos ouvir essas nuvens. O som desse sinal é um chiado suave e uniforme. Analisando o efeito Doppler, a mudança na frequência desse sinal, os astrônomos conseguem determinar a velocidade com que a nuvem se move em nossa direção ou se afasta de nós. Foi isso que possibilitou mapear pela primeira vez os braços espirais da nossa galáxia, a Via Láctea. Conseguimos visualizar a estrutura do nosso lar estelar, mesmo estando dentro dele, apenas escutando o sussurro silencioso do hidrogênio frio à deriva no vazio cósmico. Vamos voltar a nossa atenção para o Sol, a nossa estrela diurna. Embora pareça uma fonte constante de luz e calor, na verdade é um corpo dinâmico e, por vezes, extremamente turbulento. Na sua superfície, ocorrem constantemente erupções e ejeções de massa coronal, explosões gigantescas de plasma e campos magnéticos. Estes eventos geram poderosos fluxos de partículas carregadas e explosões de rádio que viajam até a Terra, podendo causar tempestades geomagnéticas. Radiotelescópios, sintonizados na atividade solar, captam estas explosões. Quando transformadas em som, através da sonificação, elas revelam uma variedade imensa de ruídos. Alguns parecem estalos agudos, outros assemelham-se ao uivo de uma sirene, e outros ainda a um chilreio rápido. Estes sons, chamados explosões de rádio solares, são classificados por tipos. Por exemplo, as explosões do tipo 3, ligadas a fluxos de eletrões, produzem um assobio rápido, decrescendo em frequência. Já as explosões do tipo 2, causadas por ondas de choque que se propagam na coroa solar, soam como um zumbido grave que diminui lentamente de tom. Ao ouvirem o Sol na banda de rádio, os cientistas conseguem monitorizar a sua atividade em tempo real. Isto vai além da mera curiosidade científica. Erupções solares poderosas podem comprometer o funcionamento de satélites, sistemas de navegação e redes elétricas aqui na Terra. É por isso que a monitorização solar por rádio é uma parte crucial do sistema de clima espacial, ajudando-nos a prever e mitigar as consequências das tempestades solares. Assim, este estalo e este uivo que ouvimos das profundezas do cosmos não são meros ruídos abstratos. É a voz do nosso vizinho mais próximo e mais poderoso que influencia diretamente as nossas vidas e tecnologias. É um lembrete de que vivemos num ambiente ativo e em constante mutação, e que até o nosso Sol tem a sua própria voz, de facto, bastante ameaçadora. Até agora, falamos de sons que são ou constantes, como o zumbido de um buraco negro, ou previsivelmente periódicos, como o tic-tac de um pulsar. Mas o universo também sabe como nos surpreender. Em 2007, astrônomos detectaram um novo tipo de sinal, completamente enigmático. Era um pulso de rádio extremamente breve, mas incrivelmente poderoso, durando apenas alguns milissegundos. Nesse tempo ínfimo, ele liberou a mesma quantidade de energia que o Sol irradia em vários dias. O sinal veio de uma galáxia distante, e sua natureza era totalmente incompreensível. Este fenômeno foi batizado de explosão rápida de rádio, ou FRB. Desde então, centenas dessas explosões foram descobertas. Algumas eram isoladas, brilhavam apenas uma vez e se calavam para sempre. Outras, para surpresa dos cientistas,
mostraram-se repetitivas, emitindo séries de pulsos. A sonificação desses sinais produz um som muito característico, curto, agudo, parecido com o estalo de um chicote ou um pio eletrônico. Quando a explosão se repete, ouvimos uma série desses estalos, por vezes seguindo-se uns aos outros em intervalos caóticos. A origem das explosões rápidas de rádio ainda é um dos grandes mistérios da astrofísica moderna. Existem inúmeras hipóteses. Alguns cientistas acreditam que a fonte podem ser magnetares, um tipo especial de estrela de nêutrons com campos magnéticos extremamente fortes. Outros sugerem que poderiam ser fusões de objetos compactos ou algo totalmente exótico. Ao escutar esses misteriosos estalos provenientes do espaço intergaláctico, estamos, na verdade, testemunhando a solução de um dos maiores quebra-cabeças cósmicos. Cada nova explosão detectada, cada novo registro sonificado, aproxima-nos da compreensão de que tipo de cataclismo de força monstruosa é capaz de gerar um grito tão breve e potente, audível através de metade do universo. Temos falado muito sobre o som de objetos individuais no espaço. Mas e se tentássemos ouvir uma galáxia inteira? A nossa galáxia, a Via Láctea, é um sistema gigantesco composto por centenas de milhares de milhões de estrelas, gás, poeira e matéria escura. Ela não emite um som único, mas se apontarmos um radiotelescópio para o seu centro ou ao longo do seu plano, captaremos uma mistura complexa de sinais provenientes de inúmeras fontes. Este ruído de fundo de rádio galáctico é o que chamamos de voz da Via Láctea. O que exatamente ouviremos se fizermos a sonificação desse sinal? Não será uma melodia nem um ritmo definido. Será, antes, um ruído profundo, complexo e em constante mutação. Nele, conseguiremos distinguir o chiar da radiação síncrotron, emitida por eletrões que se movem no campo magnético da galáxia. Também será possível captar um fundo mais subtil, vindo de remanescentes distantes de supernovas e de regiões ativas de formação estelar. E se apontarmos o telescópio precisamente para o centro da galáxia, na direção da constelação de Sagitário, esse ruído se tornará mais alto e muito mais intenso. É lá, no coração da Via Láctea, que se esconde o buraco negro supermassivo Sagitário A asterisco. Embora não seja tão ativo quanto o buraco negro no aglomerado de Perseu, ele está rodeado por gás quente que irradia intensamente na frequência de rádio. Este zumbido que emana do centro é, essencialmente, o pulsar da nossa galáxia. Ao escutar este ruído galáctico, conseguimos sentir a verdadeira escala e a complexidade da nossa casa estelar. É um pouco como se estivéssemos parados no meio de uma cidade gigantesca, de olhos fechados, apenas a escutar. Não conseguimos distinguir conversas isoladas, mas o zumbido geral da metrópole transmite-nos o seu sentido de vida, a sua energia e o seu tamanho. Da mesma forma, ao ouvir o ruído de rádio da Via Láctea, sentimos a sua grandiosidade e a sua pulsação, ouvindo a voz coletiva de milhares de milhões de estrelas e nebulosas. Para lá da nossa galáxia, existem milhares de milhões de outras, e elas também ressoam. As galáxias onde novas estrelas se formam ativamente, as chamadas galáxias com explosão de estrelas, ou starburst, são fontes poderosíssimas de radioemissão. Nas suas gigantescas nuvens moleculares, nascem milhares de estrelas massivas. Estas vivem pouco e explodem como supernovas, enchendo a galáxia de raios cósmicos e criando um forte ruído de rádio. Mas existe outro tipo de galáxia, ainda mais ruidoso. São conhecidas como galáxias ativas ou quasares. Nos seus centros, encontram-se buracos negros supermassivos que devoram ativamente a matéria circundante, gás, poeira e até estrelas inteiras. Esta matéria, ao cair no buraco negro, espirala no chamado disco de acreção. O atrito no disco aquece essa matéria a milhões de graus,
fazendo-a brilhar intensamente em todo o espectro eletromagnético, incluindo as ondas de rádio. Frequentemente, duas gigantescas correntes de plasma, os jatos, irrompem do centro do sistema. Estes jatos podem estender-se por milhões de anos-luz, muito para além dos limites da própria galáxia, e são das fontes de rádio mais potentes do universo. Se transformarmos em som o sinal de rádio de um quasar distante, ouviremos um rugido potente e constante. É o som da matéria a ser despedaçada e engolida por um monstro gravitacional. É o rugido de uma energia comparável à de centenas de galáxias comuns, a emanar de uma região que não é maior do que o nosso sistema solar. Ao escutar estas vozes distantes, estamos a vislumbrar o passado do universo, pois a luz e as ondas de rádio viajaram até nós durante milhares de milhões de anos. Ouvimos como o universo era na sua juventude turbulenta, quando as galáxias eram mais ativas e os seus buracos negros centrais eram predadores insaciáveis. Este rugido é a banda sonora da era dos titãs cósmicos. Além dos objetos individuais que observamos, há um ruído de fundo que preenche todo o universo. Já mencionamos a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o eco do Big Bang. Mas existe também o fundo cósmico de rádio. Ele é a soma de todas as emissões de rádio de fontes no universo que estão distantes ou fracas demais para serem detectadas individualmente. Imagine-se num grande estádio durante um jogo. Você ouve o burburinho geral da multidão, gritos, conversas e aplausos de milhares de pessoas, mas é incapaz de distinguir qualquer voz isolada. O fundo cósmico de rádio é algo muito parecido. É o ruído de fundo, gerado por bilhões de galáxias distantes e quasares. Se fizermos uma sonificação, ele soa como um simples ruído branco, um chiado constante. No entanto, para os cosmólogos, este ruído carrega uma informação de valor inestimável. Ao estudar sua intensidade e distribuição no céu, os cientistas podem deduzir como se formaram as primeiras estrelas e galáxias e como ocorreu a época da reionização, quando a luz dessas estrelas iniciais queimou a névoa de hidrogênio neutro que preenchia o jovem universo. Neste ruído, tal como numa camada arqueológica, está oculta a informação sobre as fases mais primordiais da evolução das estruturas cósmicas. Os cientistas tentam subtrair deste ruído geral os sinais das fontes conhecidas e mais próximas, para conseguir isolar o sinal mais fraco e mais antigo, o das primeiras estrelas. É uma tarefa incrivelmente complexa, semelhante a tentar ouvir um sussurro do outro lado do estádio no momento do golo da vitória. Mas se for bem-sucedida, seremos capazes de ouvir o amanhecer cósmico, o momento em que as primeiras luzes se acenderam no universo, após uma longa era de escuridão. Vamos explorar como a sonificação se torna uma ferramenta essencial para grandes descobertas científicas. Um dos exemplos mais notáveis é, claro, a descoberta do primeiro pulsar. A então estudante de doutorado, Jocelyn Bell Burnell, passava horas examinando quilômetros de tiras de papel que continham os dados capturados pelo radiotelescópio. Foi quando ela notou um sinal estranho e perfeitamente repetitivo, um minúsculo rabisco no gráfico que aparecia a cada 1,33 segundos. Inicialmente, o sinal foi descartado como interferência ou ruído. No entanto, se ela tivesse tido a chance de ouvir esses dados, o ouvido humano teria isolado instantaneamente aquele ritmo claro e constante, como um metrônomo, destacando-o de todo o ruído de fundo. A audição humana possui uma capacidade inigualável de reconhecer padrões temporais. Conseguimos distinguir ruído aleatório de música, a fala de um grito ou o barulho da chuva dos passos de alguém. E é exatamente essa habilidade que os cientistas estão usando ativamente. No projeto LIGO, dedicado à busca por ondas gravitacionais, a análise dos dados não se restringe apenas aos computadores. Existe um projeto de ciência cidadã chamado Gravity Spy, onde voluntários podem visualizar e, principalmente,
escutar os chamados glitches sonificados, que são rajadas de ruído detectadas pelos aparelhos. Ao classificar esses ruídos, os humanos ajudam a treinar a inteligência artificial para que ela aprenda a distinguir melhor o sinal genuíno da interferência. Outro campo fascinante é a asterosismologia. Ao analisar a canção de uma estrela, é possível distinguir não apenas o tom fundamental, mas também seus harmônicos, as pulsações e as variações sutis no timbre. Esses nuances, muitas vezes imperceptíveis em um gráfico visual, soam para o ouvido treinado como mudanças significativas na harmonia. Eles podem indicar a existência de planetas orbitando a estrela, os processos que ocorrem no seu núcleo, ou até mesmo que ela faz parte de um sistema estelar binário. A sonificação, portanto, transforma conjuntos abstratos de números em algo intuitivamente compreensível, permitindo aos cientistas utilizar a ferramenta de reconhecimento de padrões mais sofisticada que a natureza nos deu, nossa própria capacidade auditiva. É crucial entender que a sonificação não é apenas ciência, mas também, em grande parte, uma forma de arte. Não existe uma única maneira certa ou universalmente correta de transformar dados em som. O cientista ou o artista que trabalha com sonificação precisa tomar diversas decisões criativas. Qual característica dos dados vamos mapear para a altura do som e qual para o volume? Talvez devamos usar instrumentos musicais diferentes para sinalizações distintas. Por exemplo, o sinal de um pulsar pode ser transformado no impacto de um tambor, enquanto as flutuações suaves da magnetosfera seriam o som de uma flauta ou um sintetizador. Essas escolhas influenciam diretamente a nossa percepção. O som de um buraco negro, apresentado como um ruído grave e sinistro, evoca certas emoções, mas se fosse sonorizado como um tom agudo e limpo, a nossa impressão seria radicalmente diferente. Essa subjetividade não torna o método menos científico, desde que o padrão fundamental dos dados seja preservado. Pelo contrário, ela abre novas e vastas possibilidades para a comunicação. Artistas e músicos, como Matt Russo ou os responsáveis pelo projeto System Sounds, estão a criar composições musicais inteiras baseadas em dados astronômicos. Por exemplo, eles podem pegar nos dados sobre as órbitas dos planetas no sistema TRAPPIST-1 e atribuir uma nota musical específica a cada planeta. O resultado, à medida que os planetas orbitam, é uma melodia única e harmoniosa. Projetos como estes ajudam as pessoas que não são da área científica a sentir a beleza e a harmonia do cosmos. Eles traduzem conceitos complexos para a linguagem universal da música, despertando um sentido de deslumbramento e de coparticipação nas grandes descobertas. É uma ponte entre o mundo das fórmulas rigorosas e o mundo das emoções humanas, demonstrando que o universo não é apenas inteligível, mas também profundamente belo. Mesmo que falemos dos sons do espaço, é crucial ter em mente as escalas envolvidas. A maioria dos processos que tentamos ouvir acontece numa escala temporal completamente alheia à nossa experiência diária. Já mencionamos que uma única oscilação da onda sonora de um buraco negro no aglomerado de Perseu dura 10 milhões de anos. Para que possamos realmente ouvir isso, precisamos comprimir esses 10 milhões de anos em apenas um segundo. As pulsações de estrelas comuns, como o nosso Sol, têm períodos de alguns minutos. Para transformá-las num ruído audível, somos obrigados a acelerar a gravação milhares de vezes. A rotação dos planetas, que cria melodias no projeto System Sounds, na verdade leva dias, meses e até anos. Aceleramos o tempo drasticamente para capturar essa música. Por outro lado, existem os processos ultra-rápidos. Uma explosão rápida de rádio, Fast Radio Burst, dura milissegundos, milésimos de segundo. Para que os cientistas possam ouvi-la e analisá-la, eles precisam, ao contrário, desacelerar o tempo, estendendo esse breve impulso.
Essa manipulação das escalas temporais é uma das características mais impressionantes da sonificação. Ela nos permite perceber ritmos do universo que são totalmente inacessíveis à nossa experiência imediata. Podemos ouvir o lento respirar de uma galáxia, que dura milhões de anos, e o grito ultracurto de uma estrela moribunda, que acontece num instante. Isso nos oferece uma sensação de perspectiva única. Nossas próprias vidas, toda a história da humanidade, são apenas um breve flash comparadas a esses ciclos cósmicos. Ao escutar a canção acelerada de uma estrela ou o clique desacelerado do vazio intergaláctico, transcendemos por um momento a nossa percepção humana do tempo e tocamos na eternidade, nos próprios ritmos do universo. Vamos voltar à Terra e mudar o foco. Em vez de apenas ouvir, vamos explorar como os sons cósmicos podem ser visualizados, ou mais precisamente, como as ondas sonoras nos ajudam a enxergar o universo. Estamos falando da visualização de dados, um processo que caminha lado a lado com a sonificação. Pense numa espectrograma de som. É um gráfico que revela como a composição de frequência de um áudio muda ao longo do tempo. Nela, conseguimos identificar facilmente notas agudas e graves, sua duração e intensidade. Técnicas de visualização semelhantes são aplicadas aos sinais cósmicos. Por exemplo, o sinal de um pulsar numa espectrograma se parecerá com uma série de linhas verticais, repetindo-se em intervalos de tempo regulares. Já o chirp, resultante da fusão de buracos negros, surge como uma linha curva suave que vai de baixo para cima, indicando o aumento progressivo da frequência. Esses padrões visuais são tão informativos quanto o som em si. Às vezes, os astrônomos criam visualizações ainda mais complexas e tridimensionais. Imagine a simulação da fusão de duas estrelas de nêutrons. O computador calcula a variação da densidade, da temperatura e do campo gravitacional a cada instante. Esses dados podem então ser sonorizados e visualizados. Por exemplo, o volume do som pode representar a intensidade das ondas gravitacionais, enquanto a cor da imagem pode indicar a temperatura da matéria. O resultado não é apenas um vídeo, mas uma experiência audiovisual completa que nos permite não só ver, mas também ouvir essa catástrofe cósmica. Essas simulações ajudam os cientistas a compreender melhor a física de fenômenos extremos e a comparar os modelos teóricos com as observações reais. Para nós, enquanto espectadores, é uma oportunidade incrível de vislumbrar o âmago de processos que não podemos ver diretamente, sentindo a sua potência e beleza através da síntese do som e da imagem. É mais uma forma de traduzir a linguagem do cosmos para a nossa, a linguagem humana dos sentidos. Já sabemos que o espaço está repleto de ondas de rádio, mas será que ele abriga sons acústicos de verdade? Por mais estranho que pareça, a resposta é sim, mas apenas em locais muito específicos e delimitados. O som precisa de um meio para se propagar, e embora o espaço interestelar seja um vácuo, a matéria dentro de certos objetos cósmicos, por exemplo, dentro das estrelas. Uma estrela não é uma bola sólida, mas sim uma esfera gigantesca de plasma extremamente quente e denso. Nelas ocorrem processos convectivos constantes. O plasma quente sobe do interior para a superfície, arrefece e desce de volta. Esses fluxos turbulentos criam ondas sonoras que se propagam por toda a estrela. São exatamente essas ondas que provocam as vibrações estudadas pela astrosismologia. Portanto, no interior das estrelas, existe de fato um zumbido contínuo e ensurdecedor. Outro exemplo são as nebulosas gasosas, especialmente nas regiões de formação de estrelas jovens. Embora a densidade do gás nelas seja insignificante para os padrões terrestres, ela não é zero. Quando uma estrela massiva e quente nasce por perto, sua poderosa radiação e o vento estelar pressionam vigorosamente o gás circundante, comprimindo-o e criando ondas de choque. Essas ondas de choque
que são, na verdade, ondas sonoras muito lentas e longas, espalham-se pela nebulosa, adensando o gás e iniciando o processo de formação de novas estrelas. Não conseguimos ouvir este som diretamente, pois seu comprimento de onda pode abranger anos-luz, e sua frequência pode ser de apenas uma oscilação a cada milhar de anos. Mas elas são ondas de pressão reais, viajando pelo meio interestelar. E claro, temos as atmosferas dos planetas. Nas atmosferas de Júpiter ou Saturno, furacões com ventos de centenas de quilômetros por hora se enfurecem, e relâmpagos gigantescos reluzem. Se pudéssemos baixar um microfone lá, ouviríamos o rugido contínuo do vento e trovões ensurdecedores. Portanto, o cosmos não é totalmente silencioso. Em seus cantos isolados, no coração das estrelas e nas nuvens das nebulosas, ressoam sinfonias acústicas próprias, inacessíveis diretamente a nós, mas perfeitamente reais. Para além dos sons naturais, o cosmos tem sido progressivamente preenchido por ruídos de origem artificial. Desde o início da era espacial, a humanidade tem enviado sinais de rádio para o espaço. Os primeiros satélites, incluindo o famoso Sputnik 1 soviético, transmitiam sinais simples para a Terra, que qualquer radioamador conseguia captar. O seu famoso bip, bip, bip tornou-se a primeira voz artificial no espaço. Desde então, enviamos incontáveis sinais. Estes incluem comandos para o controlo de naves espaciais, telemetria que elas retransmitem, dados científicos enviados pelos rovers de Marte e, claro, os sinais do sistema GPS. Tudo isso cria, à volta da Terra, uma esfera de radioemissão artificial em constante mutação. Mas e quanto às mensagens destinadas a civilizações extraterrestres? A mais famosa é a mensagem de Arecibo, enviada em 1974, na direção do aglomerado globular M13. É um sinal de rádio codificado que contém informações sobre a humanidade. Se o sonificarmos, ele soaria como uma curta série de tons de alturas variadas. Um exemplo mais poético são os discos de ouro a bordo das sondas Voyager 1 e Voyager 2. Neles, para além de imagens e saudações em várias línguas, foram gravados sons. O ruído do vento e da chuva, o canto dos pássaros e música de Bach e Chuck Berry. Não é um sinal de rádio, mas sim um suporte físico, uma espécie de mensagem numa garrafa lançada no oceano cósmico. Estas sondas já deixaram o sistema solar e viajam agora pelo espaço interestelar. É possível que, dentro de dezenas de milhares de anos, alguém as encontre e consiga ouvir as vozes do nosso planeta. Assim, a humanidade adiciona as suas próprias notas à grande sinfonia do universo. Qual é o futuro da ausculta do universo? Promete ser ainda mais espetacular. Novos telescópios, com uma sensibilidade sem precedentes, estão sendo erguidos tanto na Terra quanto no espaço. Peguemos como exemplo o radiotelescópio gigante Square Kilometre Array, ou SKA, que será formado por milhares de antenas espalhadas pela Austrália e África do Sul. A sua área total de captação será de 1 km², estabelecendo-o como o maior telescópio do planeta. O SKA terá a capacidade de investigar as eras mais remotas do universo, mapear a distribuição de hidrogênio, descobrir milhares de novos pulsares e, quem sabe, captar as ondas gravitacionais mais tênues. O volume de dados que ele irá gerar superará todo o tráfego da internet atual. Analisar essa quantidade de informação manualmente será inviável. É neste ponto que a inteligência artificial surge para ajudar. Algoritmos de machine learning irão vasculhar esses petabytes de dados, procurando padrões sonoros familiares e detetando tipos de sinais inteiramente novos e desconhecidos. A IA pode ser capaz de encontrar correlações tão subtis no ruído cósmico que nem o ouvido, nem o olho humano seriam capazes de perceber. Os observatórios de ondas gravitacionais também estão a evoluir rapidamente.
Está planeado o lançamento do Interferômetro Espacial LISA, composto por 3 satélites que formarão no espaço um triângulo colossal, com lados medindo 2,5 milhões de quilômetros. O LISA será sensível a ondas gravitacionais de baixíssima frequência, impossíveis de detectar a partir da Terra. Poderá ouvir a fusão de buracos negros supermassivos no coração das galáxias, sistemas binários de anãs brancas e, quem sabe, as próprias ondas gravitacionais geradas nos primeiros instantes após o Big Bang. Estamos à beira de uma nova era na astronomia, onde poderemos não só ver, mas também ouvir o universo com uma clareza absolutamente inédita. A escuta do cosmos nos confronta com questões filosóficas profundas. Ao transformarmos dados impessoais, sejam eles fótons, ondas de rádio ou gravitacionais, em som, nós, de certa forma, estamos a humanizar o universo. Para o percebermos, recorremos a um dos sentidos mais antigos e emocionalmente ricos, a audição. Isso transforma a nossa percepção do cosmos. Ele deixa de ser apenas um abismo frio e vazio para se tornar algo vivo, dinâmico, preenchido por vozes. Passamos a falar do canto das estrelas, do sussurro dos gases e do rugido dos quasares. São metáforas, sem dúvida, mas elas nos ajudam a estabelecer uma conexão mais íntima e intuitiva com a própria criação. Esta prática levanta naturalmente a questão do nosso lugar no universo. Ao escutarmos o eco do Big Bang, tocamos o momento do nosso nascimento primordial. Ao ouvir o murmúrio da nebulosa do Caranguejo, percebemos como, na fornalha da supernova, nasceram os elementos pesados: o carbono, o oxigênio, o ferro, os mesmos que compõem o nosso corpo, o nosso planeta e tudo o que nos cerca. Somos, literalmente, poeira das estrelas, e a sonoridade do cosmos serve como um lembrete constante dessa verdade. Mas e se, um dia, no meio de todo este ruído natural, captarmos algo mais? Um sinal que carregue consigo traços de artificialidade, complexidade e, sobretudo, intencionalidade. A busca por inteligência extraterrestre, o Projeto 7, é, no fundo, a tentativa de identificar, neste coro cósmico, uma voz que não é a nossa. O que sentiríamos nesse instante? Estupefação, alegria, receio. Escutar o universo não é apenas uma busca por conhecimento, é também uma busca por nós mesmos, pelas nossas origens e pelo nosso possível futuro. Vamos exercitar um pouco a imaginação. O que mais poderíamos escutar se a nossa tecnologia se tornasse ainda mais sofisticada? Por exemplo, poderíamos aprender a captar neutrinos, aquelas partículas minúsculas, quase sem massa, que nascem das reações nucleares no interior das estrelas e nas explosões de supernovas. Eles praticamente não interagem com a matéria, atravessando planetas e estrelas como se fossem fantasmas. Se fôssemos capazes de construir detetores suficientemente sensíveis e transformássemos esse fluxo de neutrinos em som, poderíamos ouvir o que está a acontecer neste exato momento no núcleo do nosso Sol. Seria, sem dúvida, a reportagem mais direta vinda do centro da estrela. E a matéria escura? Essa substância misteriosa compõe cerca de 85% de toda a matéria do universo, mas ainda não sabemos do que ela é feita. Algumas teorias sugerem que as suas partículas podem aniquilar-se umas às outras, gerando raios gama ou outras partículas que podemos detectar. Se encontrássemos um sinal desses vindo do centro da galáxia, onde a matéria escura deve ser especialmente abundante, poderíamos sonificá-lo. Como seria o som da matéria escura? Talvez um sussurro mal audível, de alta frequência, que permeia tudo ao nosso redor. E quanto aos buracos de minhoca ou outras dimensões, se é que eles existem, será que podem ressoar de alguma forma no nosso universo? É possível que criem distorções específicas no espaço-tempo, que poderiam ser captadas como um sinal único de onda gravitacional. Por enquanto, são apenas suposições,
mas elas revelam o quanto de inexplorado e inaudível o cosmos ainda esconde. Cada novo ouvido que voltamos para o céu, seja um radiotelescópio, um detetor de ondas gravitacionais ou um observatório de neutrinos, pode abrir para nós uma paleta sonora inteiramente nova do universo. Para além do campo científico, os sons cósmicos têm encontrado um uso crescente e fascinante na arte e até mesmo na terapia. Músicos e compositores utilizam dados sonificados, ou seja, convertidos em som, como fonte de inspiração, ou até como o alicerce central para as suas criações. Um músico de eletrônica, por exemplo, pode pegar no ritmo cadenciado de um pulsar e usá-lo como a batida principal de uma música. Já um compositor vanguardista pode criar uma sinfonia inteira baseada nas flutuações da radiação cósmica de fundo. Isto está a criar um gênero musical inteiramente novo, o ambiente cósmico, onde o ouvinte pode mergulhar numa atmosfera de mundos distantes. Artistas visuais concebem instalações onde o som do cosmos controla a luz, a cor ou o movimento de objetos, gerando uma experiência multissensorial absolutamente única. Mas há também uma aplicação mais prática. Sons calmantes, monótonos ou em lenta mutação, como o zumbido das estrelas ou o canto da magnetosfera, podem ser usados em terapia sonora para relaxamento, meditação e combate à insônia. E é precisamente por isso que, neste momento, está a ouvir esta palestra. Os sons profundos e de baixa frequência do espaço podem ajudar a desacelerar o ritmo cardíaco e a respiração, aliviar a tensão e induzir um profundo estado de tranquilidade. É uma espécie de ruído branco, natural, ou melhor, uma cortina de ruído cósmico que isola os ruídos e irritantes do cotidiano e prepara o cérebro para o descanso. Ao escutar estes sons, sentimos intuitivamente algo vasto, eterno e pacífico. Isso ajuda as nossas preocupações e ansiedades a parecerem menos significativas na escala do universo. Desta forma, as vozes de estrelas e galáxias distantes, após passarem pelos filtros da ciência e da tecnologia, regressam a nós sob a forma de uma canção de embalar curativa, ajudando-nos a encontrar a paz e a harmonia. Uma das características mais espantosas dos sons cósmicos é a sua diversidade. O universo não se limita a tocar uma única melodia. A sua paleta sonora é de uma riqueza inigualável. Temos os ritmos claros e quase mecânicos dos pulsares, que soam como o tic-tac de um relógio cósmico. Há também o silvo caótico e furioso dos remanescentes de supernovas, ecos distantes de uma explosão violenta. O profundo e vibrante zumbido das estrelas, que lembra os cânticos dos monges tibetanos. O uivo assustador e de outro mundo emitido pelos buracos negros. O chilrear e o assobio etéreo que ocorrem na magnetosfera do nosso planeta. Os estalidos curtos e abruptos das misteriosas rajadas rápidas de rádio. E o sussurro suave, quase inaudível, do hidrogênio frio nos braços espirais da galáxia. A dominar tudo isto, paira o rugido ensurdecedor, mas há muito silenciado, do Big Bang, congelado na radiação cósmica de fundo. Cada um destes sons conta uma história única. Uma história sobre o nascimento, a vida e a morte das estrelas. Sobre a dança interminável dos planetas e galáxias. Sobre as leis mais fundamentais da natureza, que governam a gravidade e a luz. Esta sinfonia não foi escrita por nenhum compositor. Ela nasce espontaneamente dos processos físicos que ocorrem nos mais diversos recantos do cosmos. E o facto de nós, seres que habitam um pequeno planeta, junto a uma de 1.000 milhões de estrelas, termos conseguido criar as ferramentas e os métodos para ouvir esta música grandiosa, é uma das maiores conquistas da nossa inteligência. Aprendemos a escutar o universo, e ele respondeu-nos com um coro de trilhões de vozes. Talvez você esteja se perguntando, será que é possível realmente ouvir algo do cosmos,
mesmo sem ter acesso àqueles telescópios gigantescos? De certa forma, a resposta é sim. Claro, você não vai conseguir escutar as ondas de rádio vindas do espaço de forma direta. Mas existem algumas maneiras de ter um gostinho dessa experiência. Há inúmeros arquivos online disponíveis, por exemplo, nos sites da NASA, da Agência Espacial Europeia, ESA, e em diversas universidades, onde estão postadas gravações sonificadas dos mais variados fenômenos cósmicos. Lá, você pode encontrar o canto da Terra, o pulsar ritmado de uma estrela de nêutrons e até mesmo o zumbido de um buraco negro. Escutar essas gravações com fones de ouvido de boa qualidade pode se transformar numa verdadeira experiência meditativa. Além disso, existem softwares de planetário e aplicativos móveis que não só mostram o mapa do céu estrelado, mas também, por vezes, incorporam dados sonificados ou trilhas sonoras temáticas que ajudam a criar a atmosfera certa. E há uma maneira ainda mais direta. Radioamadores, utilizando equipamentos razoavelmente bons, conseguem captar alguns sinais cósmicos. Por exemplo, é possível interceptar o reflexo de ondas de rádio de rastros de meteoros na atmosfera, ou até mesmo sinais fracos emitidos por Júpiter. Claro, isso exige um certo conhecimento e o equipamento correto, mas demonstra que a fronteira entre a astronomia profissional e a amadora não é assim tão intransponível. Mas talvez o jeito mais importante de ouvir o cosmos é simplesmente sair numa noite clara, longe das luzes da cidade, e olhar para as estrelas. Tente imaginar que cada um desses pontos de luz é, na verdade, uma gigantesca e ruidosa esfera de plasma. Que entre eles flutuam nuvens invisíveis de gás, sussurrando em suas próprias radiofrequências. Que em algum lugar lá na profundidade, pulsares giram, marcando o seu ritmo cósmico. Esse experimento mental, essa conexão da sua imaginação com o conhecimento científico, é o modo mais acessível de escutar a música silenciosa das esferas. Vamos resumir. Afinal, por que o espaço sussurra? Ele sussurra porque não está vazio. Está repleto de energia, matéria e campos. Ele sussurra na linguagem das ondas eletromagnéticas, que carregam informações sobre os processos mais violentos e mais pacíficos do universo. Ele canta através das vibrações estelares, que nos revelam a sua estrutura interna. Ele pulsa no ritmo das estrelas de nêutrons, esses remanescentes ultradensos de catástrofes estelares. Ele ressoa com as vozes dos buracos negros, que agitam o gás nos aglomerados galácticos. Ele grita por meio das ondas gravitacionais, geradas em cataclismos de fusão de objetos massivos. E ele ainda guarda o eco do seu próprio nascimento, registrado na radiação cósmica de fundo. Não podemos ouvir este sussurro com nossos próprios ouvidos, pois nossos sentidos estão adaptados a condições completamente diferentes, o ambiente denso e atmosférico do nosso planeta. Mas conseguimos superar essa limitação com o uso da nossa razão. Criamos novos ouvidos, radiotelescópios, observatórios de raios-x e detectores de ondas gravitacionais, e desenvolvemos uma nova maneira de ouvir, a sonificação, que traduz a linguagem invisível e inaudível do cosmos para a linguagem compreensível dos sons. Essa tradução nos permite não só obter novas informações científicas, mas também sentir o universo de uma nova maneira, percebendo sua escala, seu drama e sua harmonia. O sussurro cósmico é a prova de que o universo não é frio e morto. Ele vive, respira, muda e tem a sua própria voz inconfundível. Precisamos apenas aprender a escutá-lo. E agora, enquanto você está deitado, com os olhos fechados, se preparando para o sono, permita que esses sons cósmicos sirvam de pano de fundo para o seu descanso. Não imagine um silêncio absoluto, mas sim um espaço preenchido por um zumbido profundo e onipresente. Esse é o ruído de fundo do universo, composto pelas vozes de bilhões de galáxias distantes. Contra esse fundo,
como instrumentos individuais numa orquestra, outros sons surgem de tempos em tempos. Ouça o estalo rítmico e nítido que passa por você. É um pulsar distante marcando o tempo cósmico. Agora, você escuta um som suave e ondulante, semelhante ao canto das baleias. É o vento solar tocando as cordas da magnetosfera da Terra, o que gera as auroras. De repente, ouve-se um estalido rápido e seco, vindo de outra galáxia. É o misterioso surto rápido de rádio, um fenômeno cuja natureza ainda desconhecemos. E em algum lugar, na profundidade máxima, no limite da audição, vibra uma nota ultra baixa. É o canto de um buraco negro supermassivo no centro de um aglomerado distante. Todos esses sons se misturam numa única e grandiosa sinfonia. Uma sinfonia que ressoa há 13,8 bilhões de anos. Ela não tem começo nem fim. Ela simplesmente existe. E você, neste momento, faz parte dela. Sua respiração é também um ritmo. O bater do seu coração é também uma pulsação. Permita que esses ritmos cósmicos embalem você. Sinta-se parte deste vasto organismo sonoro que é o universo. E que o seu sono seja tão profundo e tranquilo quanto o sussurro silencioso do hidrogênio frio nos braços espirais da Via Láctea. Boa noite. Chegamos ao fim desta jornada pelos sons do universo. Descobrimos que o cosmos, ao contrário da crença popular, não é silencioso. Ele é repleto de vozes. Nós ouvimos o coro misterioso, nascido da interação do vento solar com o campo magnético da Terra. Captamos a batida rítmica e precisa, como um metrônomo, dos pulsares, remanescentes estelares ultradensos. Ficamos impressionados com a nota mais baixa do universo, o zumbido profundo de um buraco negro supermassivo no aglomerado de Perseu, cujas oscilações duram milhões de anos. E talvez o mais incrível de tudo, escutamos o chirp das ondas gravitacionais, o som real da fusão de dois buracos negros, a vibração da própria teia do espaço-tempo. E ainda, chegamos perto do primeiro som de todos, o rugido do universo jovem, cujo eco ressoa até hoje na radiação cósmica de fundo. Afinal, o silêncio do cosmos é uma ilusão. Na verdade, ele está repleto de informação, que a nossa mente aprendeu a traduzir para a linguagem do som, abrindo um nível totalmente novo de percepção da realidade. Esta sinfonia cósmica não é apenas um conjunto de factos curiosos. É um lembrete de que vivemos num universo incrivelmente complexo, dinâmico e belo, repleto de mistérios que esperam apenas ser desvendados e ouvidos. Muito obrigado por ter passado este tempo conosco. Se esta viagem o ajudou a relaxar e a aprender algo novo, por favor, deixe o seu gosto neste vídeo e subscreva o canal para não perder as próximas palestras para dormir. E não se esqueça de ativar o sininho. E agora, uma pergunta para si. Qual destes sons cósmicos de que falamos hoje o impressionou mais? Ou talvez exista algum outro objeto no espaço cujo som gostaria de ouvir? Deixe-nos a sua resposta nos comentários. Ficaremos muito curiosos em ler. Boa noite.